Olá, boa noite, bom sábado, bom final de semana a todos. Amanhã estaremos na escola dominical, todo mundo, hein? Apesar do friozinho, vamos acordar cedo. Mas hoje vamos terminar então o capítulo 2, o segundo capítulo de Atos dos Apóstolos. Vamos ler do 42 ao 47. Diz assim a palavra de Deus: E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Quando nós começamos a ler Lucas, eu falei, né, que o livro de Atos é o livro que marca a fundação da igreja, o início da igreja. Através do livro de Atos nós aprendemos o que é ser igreja. No livro de Atos nós aprendemos o que é pregar, como pregar, né? E eu tenho até dito de forma, digamos, sutil ou às vezes não, para a gente comparar de como os apóstolos pregavam e como a gente vê muita pregação aí no rádio, né? Não vou falar nomes, mas no rádio, televisão e em diversos lugares o tipo de pregação ou o que chamam, né? Não é pregação, é o que chamam de pregação, né? Então nós olhando aqui para o capítulo 2, nós vimos a pregação de Pedro, né? Diante de um fato, Pedro cita as profecias lá de Joel, né? Traz para o nosso tempo, quer dizer, no tempo dele, os tempos de Jesus, onde se cumpriu as profecias na pessoa de Jesus, e ele conta, né, que Jesus, depois de 3 dias, ressuscitou e etc. E depois ele faz a comparação com Davi, né? Davi, que era uma pessoa de extremo prestígio na sociedade judaica, e ele termina dizendo: esse Jesus, que era o Filho de Deus prometido, vocês mataram. Então há aquele movimento, interessante falar movimento, né? Eu gosto. Aquele movimento da parte de Deus no coração daqueles homens, aqueles homens ficaram com medo, né? Se arrependeram, pediram uma solução, e a solução que Pedro deu foi que houvesse o arrependimento, e como eu falei, o arrependimento é fruto do Espírito Santo, não do intelectual, não do coração. Ninguém chega em casa e fala: mulher, eu estive pensando, eu acho que eu vou me converter. É mais negócio ser crente. Tá? Isso não acontece. E quando acontece é de maneira artificial, porque o arrependimento ou conversão, como muitos falam, é fruto do Espírito Santo, não é uma coisa artificial. Tá? Não estou dizendo que crente não pode cair. Pode cair sim, pode cair, tá? Mas não cai para sempre. Os escolhidos de Deus vão para o céu e não tem o caminho B. Os escolhidos de Deus são salvos de um jeito ou de outro. Deus vai salvar. Então aqui está dizendo o seguinte, que aí contou-se a história que Jesus subiu, eles perseveravam orando na expectativa da volta de Jesus. Aí acontece o Pentecoste, aquele movimento evangelístico em massa. O texto diz que quase 3.000 pessoas foram batizados, né? E agora no capítulo 2, verso 42, vai dizer
como vivia a igreja, como aquelas pessoas viviam. E ele disse o seguinte: uma das coisas que eles faziam era a comunhão. O que significa a palavra comunhão? Eles viviam juntos. Eles tinham prazer de viver juntos. Tudo era motivo para estar junto. Então, quando encontrava um, encontrava todo mundo. Eles tinham prazer de estar compartilhando, trocando experiência, um falando para o outro do que viveu, né? E um fortalecendo o outro, um animando o outro. A comunhão é isso. Então eles viviam na comunhão, olhando para a sua Bíblia. E uma outra coisa interessante aqui, e no partir do pão. Isso aqui é uma questão da tradição judaica. Na tradição judaica, como em outras culturas, eu me lembro uma vez eu trabalhei numa igreja e disseram assim para mim: se te chamarem para fazer alguma refeição lá na varanda, né? Nesse lugar onde eu trabalhei, as casas normalmente tinham uma varanda atrás da casa. Se te chamarem para comer lá, entenda como honra. Estão te tratando como você fosse uma pessoa íntima da família. Então, por isso que vão te levar para almoçar ou para jantar lá naquela mesinha que fica na varanda nos fundos da casa. Para o judeu, comer junto significa isso. Comunhão. Significa, eu sou íntimo de você, eu tenho intimidade com você, então por isso eu me sento à mesa com você, ou eu convido você para assentar-se à mesa comigo. Quando a gente fala em Santa Ceia, é esse o significado. Quando Jesus promove a chamada Última Ceia, ou Santa Ceia, como você preferir, né, como a igreja ainda faz nos dias de hoje, está dizendo o seguinte: nós temos intimidade com Deus. Quando nós falamos em Santa Ceia, estamos falando na mesa do Senhor. A mesa é do Senhor e o Senhor nos convida a nos assentarmos à mesa com Ele. O que o Senhor está dizendo? Vocês têm intimidade comigo. Tá? Algumas igrejas abrem a Santa Ceia para qualquer pessoa que esteja na igreja, seja membro ou não, seja crente ou não, participa da ceia. Existem igrejas que fazem isso. Existem outras não, que só admitem aqueles que são membros da igreja. Abre até exceção para alguém que seja de uma outra igreja, alguns dizem genuinamente evangélica, né, para se assentar à mesa também. Tem algumas igrejas que abrem para outras denominações. Mas tem outras que não abrem para denominação nenhuma. Se você não é daqui, você não senta à mesa com a gente. Então existem esses três tipos de igreja atualmente. As que abrem para todo mundo, a que abre para determinadas denominações e aqueles que não abrem para ninguém. Só quem for da casa. Mas falando sobre comunhão, sobre refeição juntos, fazer refeição juntos, significa isso, comunhão. Eu tenho intimidade com você. A Santa Ceia é Deus dizendo, quando você participa da Santa Ceia, é Deus dizendo, eu tenho intimidade com você, então você se senta à mesa comigo. É o significado da Santa Ceia. Aqui os apóstolos faziam suas refeições juntos. Então o que um estava dizendo para o outro? Nós temos intimidade uns com os outros. Nós somos uma família. Nós somos irmãos. E é assim que a igreja vivia. Eu falei que o livro de Atos nos ensina a ser igreja. Olha aqui como é que eles faziam. Eles estavam sempre orando, estavam sempre juntos, faziam suas refeições juntos. E ainda diz mais, né, que em cada um havia temor, né, porque a expectativa deles era a volta de Jesus a qualquer momento. Tá? E esse temor não é um temor que tem o peso de medo. Tá? Esse temor ele tem um significado de reverência. Tá? Um extremo respeito. Tá? Eu sou de uma escola, quando eu era criança, eu fui ensinado que sinônimo eram palavras que tinham o mesmo significado. Isso eu quando eu era criança. Aí a gente cresce um pouquinho, aí a gente entende o seguinte, que uma palavra pode ser parecida com outra, mas uma tem um significado,
a outra tem outro significado. O significado pode ser até parecido, mas cada palavra tem o seu significado próprio. Então, aquela ideia de sinônimo, ou seja, duas palavras que têm o mesmo significado, é uma ideia falsa. Tá? Nesse caso aqui, temor não é medo. Nesse caso aqui, temor é reverência, é um extremo respeito. Então havia temor no coração. E muitos sinais e prodígios, prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Então mesmo Jesus já tendo voltado para o céu, os milagres continuavam, a igreja continuou operando milagres, ou seja, Deus operando milagre através da igreja. Isso é o texto que está dizendo. Todos que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Então ninguém se sentia dono de nada. O que é meu é seu, o que é seu é meu, e o que é de todo mundo, e tudo aqui é de todo mundo. É assim que a igreja vivia. Ninguém tinha sua propriedade, propriamente dito. E dizia o seguinte: vendiam suas propriedades e bens. Quem tinha alguma coisa, vendia o que tinha, e o produto dessa venda era distribuído de acordo com aqueles que estavam passando necessidade. Mas na frente a gente vai ver uma história de um casal que quis fazer uma jogada na igreja, vamos dizer essa palavra, né? Mas na frente a gente vai ler isso. Alguém que fingiu alguma coisa lá para a igreja. E vendia as suas propriedades, distribuindo conforme alguém tinha necessidade. O verso 46 diz: diariamente perseveravam unânimes no templo. Eles estavam sempre no templo, A expectativa deles era que Jesus estava voltando, então eles estavam sempre juntos em um lugar adequado para se orar, no templo ou no monte. Mas como o templo é mais acessível, e é uma questão até de testemunho, no monte você se refugia, no templo você dá testemunho. E partiam pão de casa em casa. Então essa questão de fazer refeição junto é uma coisa muito comum. Faziam refeição de casa em casa, com alegria e singeleza no coração. O verso 17 diz: louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Vamos lá. A igreja vivia desse modo que está descrito aqui no texto. A questão da refeição, de estar junto, de orar, de ter esse sentimento fraternal, esse sentimento de irmandade, de repartir as coisas, ninguém ser dono de nada. O que provocava isso? Quem estava fora da igreja, quem não fazia parte do grupo, olhava aquilo ali e achava bonito. Mas como aquelas pessoas vivem, a maneira com que eles vivem, eles se dão bem, eles repartem as coisas, eles vivem de forma amorosa uns com os outros. Então o povo admirava aquele grupo. E o texto termina dizendo: enquanto isso, lembra que há pouquíssimo tempo atrás, quase 3.000 pessoas foram convertidas. Então a igreja já estava bem grandinha, apesar do pouco tempo que Jesus tinha voltado para o céu, não é isso? Então, enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. A igreja continuava crescendo. Nós estamos terminando o capítulo 2 e a igreja aqui já não dá mais para contar, mas a gente já sabe que tem mais de 3.000 pessoas. E a igreja está crescendo, e é um crescimento muito rápido. E vai crescer mais porque ela vai se expandir para as outras nações também. Ela não fica restrita ao meio judaico. Ela vai se espalhar, especialmente no ministério do apóstolo Paulo. Quem não sabe, o apóstolo Paulo era chamado o apóstolo dos gentios. Ele pregou fora do reduto judaico. Paulo falava outros idiomas, era comerciante, então é um homem todo capacitado para se relacionar com outras nações e com outros tipos de cultura. Tá bom, pessoal?
Eu acho que por hoje é só. Meu WhatsApp, meu telefone, meu Facebook está aberto aí para perguntas, para se você discordar. Não concordo com o que você falou, você tem todo o direito, tá? Todo o direito e até deve, se você não concordar, se expressar. Tá bom? Agora, lembrando, se inscrevam. Foi ontem alguém falou para mim, você tem esquecido de pedir para o pessoal se inscrever. Se inscrevam no nosso canal, compartilhem com seus amigos, com seus familiares, tá bom? E lembrando, dia 4, quarta-feira, estará aqui nesse canal o presbítero Wagner Costa, aquele do programa de rádio, Louvor através da Bíblia, né? Um programa diário que prega a palavra de Deus, e também o nosso reverendo pastor Joaquim Mateus, dois homens cujo evangelho queima no coração. Então eu tenho certeza que será um momento muito, além de agradável, um momento muito abençoado. Nós vamos ouvir muita coisa da parte de Deus e com certeza vai tocar no nosso coração. Quarta-feira, dia 4, não percam, tá? Por hoje é só. Uma boa noite. Amanhã não teremos a leitura, amanhã é domingo, mas segunda-feira a gente começa a ler o capítulo 3 de Atos dos Apóstolos. Tá bom? Obrigado pela sua participação. Inscrevam-se, compartilhem, deixem o seu like, tá? Meu telefone está à disposição para perguntas, para questões, para discordância. Não concordo. É isso aí, tá bom? Estamos aqui para aprendermos juntos. Uma boa noite. Até segunda e um ótimo domingo. Não esqueçam de ir à igreja amanhã, tá bom? Uma boa noite a todos.